Olá, seja bem-vindo à STP-TV. É já nos dias 11 e 12 de julho que a Menon, em parceria com a plataforma Cafuca, realizam a 5ª edição da Feira do Livro de São Tomé e Príncipe em Portugal, sob o tema Histórias da Nossa História, o Povo Angular. Para já, iniciamos a nossa emissão com uma reportagem. Ora veja. É já no dia 11 e 12 de julho, no Instituto Português de Desporto e da Juventude, que vai acontecer a 5ª edição da Feira do Livro de São Tomé e Príncipe em Portugal. A Menon, Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe, em Portugal, em parceria com a plataforma Cafuca, no âmbito do 40º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, realiza assim este evento sob o tema Histórias da Nossa História, o Povo Angular. Este ano vai estar como destaque uma homenagem ao povo angular, a apresentação do livro A Respiração dos Dias, de Loreto e Pina, e uma preleção sobre a literatura santomense e recital de poemas de Olinda Beja, acompanhada por Filipe Santo. Não perca também o projeto Canu, quem criou de Santo Tomé significa de todos nós. Lançamento também do fanzine coletivo de poesia de autores santomenses pela editora Afrofanzine. Tudo isto e muito mais num evento que certamente não vai querer perder. Olá aos três, sejam bem-vindos à STP-TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite mais uma vez. Já são os três repetentes aqui no programa para conversarmos um bocadinho sobre esta Feira do Livro. E começo a perguntar à Maomé, como não me teria deixado de ser, como é que surgiu a ideia de criar esta Feira do Livro? Olá, bom dia. Bom dia a todos os espectadores da STP-TV. A ideia da Feira do Livro surgiu porque aqui em Portugal havia uma deficiência em encontrarmos livros de autores santomenses. E eu gosto de ler e andava à procura e não encontrava. E juntamente com as minhas colegas pensámos por que não promover o livro de Santo Tomé e Príncipe, a literatura santomense, e começámos em 2011 com a primeira Feira do Livro, onde contactámos várias editoras que publicam livros de Santo Tomé e Príncipe e vários escritores, e assim começou a primeira Feira do Livro. E o objetivo principal era apostar nos jovens escritores, promover a nossa literatura, e graças a Deus tem vindo a dar certo. Podíamos constatar que tem havido mais produção literária em quantidade e em qualidade em Santo Tomé e Príncipe, e a nossa feira tem sido agraciada com estes livros, e que é muito bom. E foi fácil no início implementar esta ideia? Não foi fácil, mas talvez por não ser fácil é que Deus nos deu mais vontade de fazer. Porque tínhamos que contactar com Santo Tomé para que viesse alguns livros de Santo Tomé, tivemos que procurar as editoras, não sabíamos quais eram as editoras que publicavam livros de Santo Tomé, mas depois de fazermos os primeiros contactos, tudo fluiu naturalmente. O Ismael é pintor, fazem parte da plataforma Cafuca, e como é que se junta aqui a arte à literatura? De onde é que surgiu a ideia de se associarem à Menon nesta iniciativa? Na verdade, todos nós fazemos parte de um meio sociocultural na qual nós nos envolvemos em tudo que diz respeito a Santo Tomé. E esta afinidade faz com que tenhamos interesses igualmente comuns, e essa interatividade, esta vontade de fazer, esta cumplicidade acaba por ser natural. E como estamos no mesmo meio, o convite da Menon, da Maomé, para nós, como colaboradores, como cúmplice desse projeto, trazendo um pouco mais de animação, trazendo a imagem, colaborando na construção da imagem e de todo um conjunto de trabalhos que só elas não conseguiriam fazer. Ou poderiam fazer, mas havendo outro tipo de colaboração, a equipa cresce e toda a estrutura de logística torna-se muito mais eficiente. Com certeza. Queria só reforçar aqui o que o meu colega Ismael disse, é que nós tentamos fazer harmonia entre todas as artes. A arte plástica, a literatura, a música. O nosso objetivo principal é promover a cultura de Santo Tomé e Príncipe. O livro é o nosso principal objetivo, mas em conciliação com todas as artes, promovendo assim a cultura de Santo Tomé e Príncipe. E aqui entra também a fotografia. Claro. Aqui com o Chambel. Sim. E este ano não é só a fotografia, mas o que me traz aqui e à Feira do Livro, além de ser membro da plataforma Cafuca, é o projeto Quanon, que é um projeto ligado ao livro e às artes plásticas. Vai colar as duas e tentar produzir um projeto que acaba por ser um projeto social em São Tomé e Príncipe,
em que tudo parte de um frigorífico, em que a ideia é reciclarmos os frigoríficos velhos, que já não tenham utilidade, reciclá-los, transformá-los por dentro. Os pintores da plataforma Cafuca irão decorá-los, isto é, entre aspas, vão criar uma obra plástica. Lá dentro estarão os livros que iremos distribuir em Aguizé, para já, porque é um território que a plataforma Cafuca está a tentar explorar já há uns anos. Está a tentar e já realizou algumas atividades. E na Roça Aguizé e nas suas dependências vamos distribuir esses frigoríficos. Porque é uma zona muito carenciada, além de outras de São Tomé. A Aguizé é bastante carenciada em materiais de apoio social, apoio cultural, apoio mesmo até aos próprios alunos, às próprias escolas. E então vamos tentar distribuir essas pequenas bibliotecas que vão ser geridas livremente pelos próprios habitantes. E como é que vão conseguir angariar esses livros? Os livros é fácil. É fácil porque... O pior são os frigoríficos, O pior são os próprios frigoríficos, porque não existem assim tantos quanto isso em São Tomé. Aliás, eles existem, mas as pessoas tentam cuidar deles o máximo que podem. Mas temos já algumas coisas encaminhadas e o projeto vai se realizar. Com certeza. E este ano, esta Feira do Livro terá, digamos que, alguma coisa de especial, irá acrescentar, porque este ano será precisamente na altura em que estaremos a comemorar o 40º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe. De que forma é que pretendem assinalar também este marco histórico? Olha, eu acho que, sobretudo, os 40 anos da independência deve-se exaltar a união. E é nesse sentido que nós vamos reforçar a nossa Feira de Livro com a união de 3 associações, a COSP, a Prosodex. Vamos estar juntos neste marco e vamos homenagear o povo angular. O povo angular, o que nós pretendemos também na diáspora é passar a mensagem às nossas gerações. E nós temos aqui gerações crianças de terceira geração, crianças jovens, que não sabem muito da nossa história. E se calhar nunca ouviram falar do Rei Amador, que foi um dos precursores da liberdade. E é importante falar do Rei Amador, é importante falar do povo angular, da importância que este povo teve na nossa história, que acho que está um bocado esquecido. E nós vamos fazer homenagem a este povo, falando um bocadinho da história, da nossa história, que faz parte o Rei Amador e o povo angular, que é um povo humilde, um povo, como quase todos os cidadãos de São Tomé, um povo trabalhador, são pessoas que vêm da faina, são pessoas da pesca, e muito ligadas à pesca, e são pessoas que contribuem muito para a nossa economia em São Tomé e Príncipe, porque nós somos uma ilha, e vivemos muito da pesca, das palaiês, que são a base da nossa economia em São Tomé e Príncipe. E então o que nós pretendemos nestes 40 anos de independência é exaltar a união do povo santomense e fazer uma homenagem a este povo que contribuiu também para a construção do nosso país. E em relação à pintura, o povo angular ou a cultura angular, também há muita reflexão na arte e na pintura? Eu penso que toda a matriz antropológica santomense continua ainda a ser motivo de reflexão e de produção no contexto das artes, de uma forma em geral. E é de fazer este apontamento que eu penso que ainda é bastante interessante, que nós, em São Tomé, como crioulos, como povo crioulo, ainda não percebemos este fenómeno da nossa identidade. E por causa da nossa pigmentação, nós procuramos a nossa matriz no continente. E essa questão da identidade e da falsa pureza antropológica, nós nos apoiamos muito no povo angular, que de facto tem apontamentos de identidade de matriz africana, que acaba por ser o nosso orgulho, e é lá onde nós vamos buscar a fonte para toda uma análise
da história do nosso povo. Porque toda a outra parte é bastante mais conhecida, a parte europeia, todo o século XIX, século XX, mas tudo o que diz respeito às origens da identidade do nosso povo, nós nos apoiamos no povo angular. Daí esta necessidade também de analisar o próprio povo angular, que socialmente continua a estar marginalizada nos mais diversos aspectos. Os anos 80, 90, acabaram por ser bastante importantes a nível musical, a nível das artes plásticas, porque houve uma promoção, não é, no contexto das artes, para que se falasse deste povo, e qualquer artista que se colocasse como um analista, um produtor de conteúdos do povo angular, tinha, e penso que ainda continua a ter, um grande destaque a nível de matriz cultural. E esta temática não está esgotada. Continua a ser motivo de estudo, continua a ser motivo de reflexão, de atenção. Exatamente, e o povo angular tem características muito particulares e uma história, a própria história do povo angular, muito particular, e até hoje ainda se discute qual poderá ter sido a origem dos angulares em São Tomé e Príncipe, portanto. E há outro aspecto bastante curioso, que para nós, os artistas plásticos, acaba por ser importante, que é a questão das cores, não só na linguagem, mas no pensamento angular. As cores no pensamento. Como é que nós entendemos as cores? Como é que nós entendemos as cores? Procurar perceber como é que os angulares, na sua linguagem, olham para as cores, é interessante, porque nós temos na linguagem angular só existem duas cores, que é o branco e o vermelho, Ziaro e Boru, não é? E então, se na matriz cromática elas só existem duas cores, então de que é feito das outras cores? Todas as outras se constroem por base estas duas. E voltando aos livros e ao Chambel, em relação a este projeto, nós sabemos que hoje cada vez mais ou cada vez menos os nossos jovens interessam-se pela literatura. Neste caso, em São Tomé e Príncipe, primeiro, qual é a perspectiva que têm em relação aos jovens? Se interessam-se, se de facto a literatura em São Tomé se está a crescer? Por outro lado, se não está, como é que vai conseguir ultrapassar este handicap dos nossos jovens? Eu acho que os jovens estão sempre interessados na literatura e em ler. Eu acho que o fundamental é terem acesso e um melhor acesso a essa literatura. Claro que terá que ser uma literatura que vá de encontro aos jovens, que é para os jovens também irem de encontro à literatura, porque isto é um caminho que tem que ser feito em duas vias. Mas o principal, e é uma das coisas que nós queremos colmatar com este projeto, é precisamente fazer com que os livros cheguem aos jovens. E a partir daí tentar fazer crescer esse interesse. Claro que a ideia não é apenas chegar e colocar lá os livros à disposição para as pessoas lerem. Tem que ter pessoas que vão ler com eles próprios. É um desafio que iremos propor até aos próprios autores, aos artistas, que é ir ler, porque não dramatizar, interpretar os próprios textos, criar a partir daquele marco que poderá ser. Tanto pode ser um frigorífico, como pode ser um caixote com livros, pode ser. O que interessa é que os livros estejam lá da forma que seja e que depois haja alguém que consiga dinamizar e fazer despoltar esse interesse nas pessoas. Mas o principal é que cheguem lá. Claro que o território é íngreme, a ilha é muito pequena, as distâncias são quase ridiculamente pequenas, mas só quem vai lá e caminha que sabe quão difícil é fazer com que as coisas lá cheguem. Claro. São os custos, são os caminhos que são íngremes, são os custos dos livros, que não custam tanto quanto isso, porque das respostas que tenho tido do projeto, é assim, há imensas pessoas que têm livros em casa, que já não os leem há muito tempo, e o papel do livro só está completo quando o livro sai
da caneta do autor, sai, faz o percurso todo até chegar à casa das pessoas. Mas não é chegar à casa das pessoas e ficar fechado eternamente. Este livro é muito bonito, está aqui fechado, eu tenho muita estima, está cheio de pó. Eu confesso também que tenho alguns problemas em ceder os meus nós temos livros. amor pelos livros e há livros que nos dizem muito, mas enquanto o livro não circular, não cumpre o seu papel. E é isso que vamos tentar fazer em São Tomé. E curiosamente é assim, não é só em São Tomé. Porque mesmo em Portugal também se vive esse problema. Exatamente, claro que Portugal tem muitos mais meios e as coisas estão muito mais disponíveis, mas em São Tomé isso é uma coisa que vamos tentar fazer, porque não é apenas também um projeto apenas dedicado aos livros, porque isto será um projeto que vai ser gerido, e a nossa ideia é que seja gerido e que seja autónomo e cuidado pela própria população, porque será também um projeto de cidadania. Ora, isto está aqui ao nosso dispor, isto é nosso, nós vamos ter que cuidar. Claro, terá que haver formação, terá que haver campanhas de esclarecimento, tudo isso, porque há imensos projetos que já se fizeram. Mas não estou a dizer que este nosso, da plataforma Cafuca, será o melhor de todos, mas tentaremos abordar uma coisa de uma perspectiva da continuidade e de que seja uma coisa que as pessoas tomem conta dele, qua non. Exatamente, qua non. A nossa coisa. Exatamente. O importante, de facto, é dar este pontapé de saída, este início. E faço a mesma pergunta em relação à Feira do Livro. Qual é que tem sido o interesse por parte das pessoas no geral e dos santomenses em particular? Tem vindo a crescer o interesse ou tem tido algumas dificuldades? Não, tem vindo a crescer claramente o interesse. Tanto é que desta quinta-feira do livro nós fizemos alguns convites, mas já apareceram pessoas que se apresentaram e se inscreveram. Nós tínhamos um bocado de dificuldade em entrar em contato com as pessoas e neste momento são as pessoas que entram em contato connosco. E isto para nós é gratificante saber que antes de nós informarmos ou lançarmos a feira, as pessoas já perguntam: vai haver a Feira de Livro este ano? Posso me inscrever? E isso para nós foi muito gratificante. E qual é o tipo de livros que é mais procurado, o tipo de literatura? Romances e didáticos também. Este ano nós vamos destacar 3 livros. A Respiração dos Dias, da Gorete Pina. Os meninos judeus desterrados de Orlando Piedade e a história das mulheres santomenses de Carlos Espírito Santo. Vou frisar mais em relação ao livro do Orlando Piedade, no meu entender, das pessoas que entendem de literatura, ter havido um crescimento em relação a esse autor. É um jovem autor que escreve o seu segundo livro e, em termos de pesquisa, tem uma pesquisa muito rica. Este livro tem uma pesquisa muito rica e leva-nos também a conhecer um bocado da nossa história, que era desconhecida por muitos. Eu, por exemplo, não sabia, tinha ouvido falar, mas não sabia com pormenores que o livro nos leva a viver, sobre a existência dos judeus que viveram em São Tomé e Príncipe. É uma história muito interessante e é um dos livros que nós recomendamos seriamente na feira. Eu sou suspeita para falar do livro, fiz a apresentação do livro, mas de facto também recomendo. E uma riqueza de pormenores, de história. Exatamente, teve ali muita pesquisa e é o que eu digo sempre, tanto no primeiro livro de Orlando como neste segundo, há ali o rigor a nível histórico, a nível dos acontecimentos, dos dados históricos que o próprio autor imprime nos livros, que de facto tornam os livros muito mais interessantes. E é isso que vocês têm feito, os 3, cada um na sua vertente, têm-nos dado a conhecer um pouco mais da história de São Tomé e Príncipe, da cultura de São Tomé e Príncipe. É isso que têm pretendido fazer ao longo dos tempos? É isso que pretendemos, esperamos estar a conseguir. Voltar um bocadinho mais ao povo angular. Reza a história que São Tomé e Príncipe foi descoberto por Pedro Escobar e João de Santarém em 1470. Mas também reza a história que antes dos tais descobridores, o povo angular já lá estava. Porque nós estamos no Golfo da Guiné, é uma zona estratégica, onde passavam os navios negreiros, e houve um naufrágio, e os escravos sobreviventes deste naufrágio, nadaram até a ilha e já lá estavam. Por isso, o povo angular está na nossa raiz e é importante falar desse povo.
E, portanto, essa é uma grande contrariedade que ainda existe até agora. Se as ilhas já eram habitadas, se não eram habitadas. Eu acredito que sim, que já eram. Que não seriam umas ilhas desertas. Fica aqui o mote para a polémica. Já voltamos à nossa conversa. Já a seguir fica uma reportagem. Mário Lopes, jovem empreendedor são-tomense, é o primeiro estudante africano membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Beja. Um ato de reconhecimento dos estudantes que votaram em mim, que a partir deste momento eu represento a voz de mais de 2.500 alunos e acresce uma responsabilidade muito alta, uma expectativa também muito alta da minha pessoa e da qual eu espero corresponder e honrar o nome da instituição, honrar o nome do meu país e do povo que eu represento aqui em Portugal. No âmbito do novo Estatuto do Estudante Internacional aprovado no Parlamento Português, Mário Lopes tem colaborado com o IPBEJA no aprofundamento de parcerias com os países africanos de língua portuguesa. Atualmente, Mário Lopes frequenta o curso de solicitadoria no Instituto Politécnico de Beja e tem colaborado no processo de internacionalização da referida instituição. Mário Lopes é ainda membro da organização do TEDx São Tomé, que este ano apresenta como tema o ponto sem retorno, tudo e nada, acreditar nos sonhos, iniciativa que vai realizar-se no dia 25 de julho na Biblioteca Nacional de São Tomé e Príncipe. E voltamos à conversa com os nossos convidados. Em relação à programação, o que é que a plataforma Cafuca está a pensar fazer para este dia, ou tem programado para este dia? Nós vamos ter no espaço da feira uma intervenção que vamos procurar não ter o formato clássico de uma exposição, de uma galeria, mas vamos procurar modelar o espaço com ideias em volta da temática da feira. E os artistas estão, neste momento ainda não têm os trabalhos prontos. O que é bom sinal, não é? Quer dizer que estão a trabalhar neles, não é? Especificamente para a feira. Estamos todos a pensar como resolver esta questão no espaço de forma agradável, porque é um espaço que não é especializado para a exposição. Portanto, teremos que adequar o espaço a essa exposição. Poderá não ser, poderíamos até nem ter lá quadros. Agora a ideia ficou no ar. Como é que se faz uma exposição como é que se faz uma exposição sem quadros, não é? Poderíamos lá nem ter quadros. Isto já é a ideia, já é a mente dos artistas. Um frigorífico vai estar com Também é arte. O frigorífico, a ideia do frigorífico, vai estar lá mantém-se como um objeto de instalação e que eu acho que é qualquer coisa bastante interessante termos lá um ou dois artistas a trabalharem na temática gráfica do próprio frigorífico para torná-lo uma biblioteca mais atraente enquanto equipamento. E o resto, de certeza absoluta, que vamos improvisar. Sim. Esperamos que haja boas surpresas. Com certeza que sim. E em relação ao trabalho que os pintores, e neste caso os artistas, fazem, o próprio Chambel faz, lanço esta pergunta que é mais uma curiosidade. Os são-tomenses compram arte? Já vi que a resposta também é difícil. Há alguns são-tomenses que compram arte. Alguns. Não tantos quanto gostaríamos, mas há alguns poucos que compram. E por que será? Porquê é que os são-tomenses não investem na arte? Eu penso que vamos continuar. Já tivemos uma conversa em volta deste tema. É claro que sempre que se fala em compra, fala-se em poder financeiro. Mas também temos um outro problema. É que quem tem dinheiro não está interessado propriamente em arte e assume o risco de dizer que não tem cultura artística suficiente para assimilar, para comprar. Poderei estar a ser justo com muitos, mas qualquer pessoa que estiver atenta terá a mesma opinião que eu. Vejamos que nós temos um público
um público jovem e o público jovem não compra. Não é? Teremos sempre pessoas abaixo dos 30 anos com muita vontade de ver arte. Basta perceber quem em Santo Tomé vai à procura da arte. O público grosso é o público estudante. Esses não compram. O público que tem dinheiro... Por falta de meios. Por falta de meios. O público que tem dinheiro, algum público, é um número muito pequeno, visitam exposições, visitam galerias. É verdade que a última Bienal de Arte e Cultura lançou a ideia do colecionismo. Fica aqui qualquer coisa ainda por trabalhar, mas a Bienal promove potenciais compradores a colecionadores. Porque não acredito que o próprio banco, os bancos, como uma das instituições que mais compram, não começaram com a ideia de colecionadores ou de investir em artes. Atenção que em São Tomé este ano já me foi em caso até de compradores e de pessoas com dinheiro para comprar, me foi colocada uma questão que acho que é pertinente, que é a própria qualidade dos trabalhos, a própria valorização dos artistas, a própria valorização das obras, a própria valorização de um mercado. E isso é um trabalho que ainda está por fazer. A criação de um mercado forte, consistente e com uma valorização das próprias obras. Porque e dos próprios artistas também. E dos próprios artistas, porque neste momento acho que está a haver uma clivagem muito grande. Muito grande. Há dos artistas que estão em direção a um mercado internacional, e com alguma projeção e com alguma velocidade nestes últimos anos, particularmente, e há os outros. Que são assim, muito mais do que aqueles que são muitos mais, já têm alguma que projeção. têm muito trabalho, têm já um reconhecimento, têm um caminho, mas estão a haver essa clivagem, que é uma clivagem que também dá muita polémica, já deu muitas discussões, já deu muita conversa, mas isso existe e os próprios compradores sentem isso e veem isso. Claro que estamos a falar de... Os particulares são meia dúzia de compradores. Claro que quem poderá comprar e tem esse poder de compra serão as instituições, como o Jamel estava a falar. Mas eu acho que é uma das coisas que em São Tomé tem que se criar mesmo e acho que se calhar um maior... Não é consenso, não é de união. Acho que falta um pouco de trabalho em termos de uma consistência do próprio mercado. E já que estamos neste quadro das comemorações... O Ismael vai contestar. Não iria concordar consigo. Não, o Chambel pensa que eu sempre contesto, mas não contesto. Já é conhecido por ser contestatário. Eu aqui complemento que a educação para as artes acaba por ser fundamental, mesmo na área do colecionismo. Porque o artista tem que fazer um papel também do formador. É porque aqui falta também, é a própria formação do artista e é a própria formação para o comprador, porque o comprador tem que ser formado para comprar e para observar e para tudo isso, mas é o próprio artista que também tem que fazer esse papel. Claro. Não é? Isso, sem dúvida nenhuma. Mas eu posso estar muito enganado, mas às vezes, posso estar a ser injusto, mas às vezes acho muito que o próprio artista está muito naquela posição, ok, eu pintei, eu fotografei, eu desenhei e agora onde é que estão os compradores? Falta o resto do trabalho, falta tudo. Esta posição é uma posição muito cómoda. Nós sabemos que num universo onde existem poucos compradores, a criatividade torna-se um fator fundamental para transformar o artista em um homem de negócio. Então, sim, a arte terá que dar um outro salto. E não é preciso vender banha da cobra, porque não é vender banha da cobra, mas acho que para já uma coisa que a imagem do próprio artista, a imagem é o trabalho que produz. Quanto melhor trabalho produzir, e quanto melhor puder mostrar o seu trabalho,
melhor chegará aos olhos do próprio comprador e mais estará a formar e a informar o comprador. E eu acho que isso é uma coisa que tem... E eu e a Maomé, que não somos artistas, não é? Mas já reservei um quadro de Ismael. Muito bem, muito bem. Claro. E já que estamos no âmbito destas comemorações do 40º aniversário, ouso perguntar aos três, na vossa opinião, 40 anos de independência, qual é o quadro que pintam neste caso em relação a estes 40 anos de independência? Acho que ainda se está a aprender a caminhar. Acho que ainda se está muito no início. Acho que principalmente para quem está no exterior e está muito mais, se calhar às vezes mais aberto e atento ao que se fala das independências e das independências africanas, acho que após 500 anos de colonizações ou das descobertas e tudo isso, exige-se muito para os 40 anos das independências. Isto não é tirar responsabilidades ao Estado atual dos países africanos, mas ainda há muito a caminhar. Ainda se está numa fase, são 40 anos, mas muito jovens, ainda com alguns defeitos da juventude, mas acho que se está no bom caminho, porque está-se a crescer, as pessoas estão-se a formar e acho que daqui a 40 anos estaremos muito melhor, de certeza. Com certeza que sim. E faço a mesma pergunta à Maomé e ao Ismael. Rapidamente, 40 anos de independência, que balanço fazem? Não se pode dizer que é positivo de todo, mas pode-se dizer que há a intenção e a vontade para que estes 40 anos, daqui a mais 40, sejam muito positivos. Com certeza. E Ismael? A minha resposta não é muito diferente da vossa, mas penso que vou ser muito óbvio. Eu falo num crescimento natural das artes plásticas, um retrocesso na área do artesanato, que deveria, neste momento, ser uma área profissionalizante, bastante mais intensa, que caiu. O resto, eu penso que devemos continuar a formar as pessoas, porque é nos quadros humanos é que está a verdadeira riqueza do nosso país. Corroboro contigo. Eu proponho um desafio. Daqui a 40 anos estamos no centro do dia a fazer esta entrevista. Cada um fala por si. Eu espero não estar no centro do dia, mas espero estar daqui a 40 anos a fazer a entrevista. Muito obrigada por terem vindo e com este apontamento terminamos a nossa entrevista. Muito obrigada e até uma próxima. Muito sucesso para a Feira do Livro. Fique atento às nossas sugestões de agenda e tome nota. Não perca a gala dos 40 anos da independência de Cabo Verde no CCB, com a presença de Tito Paris, Lura, Maria de Barros e Tó Alves. Os Jumbai Jazz atuam no Bar Todo Chapitão no dia 12 de julho a partir das 22h30. Não perca este concerto que recupera os ritmos perdidos da Guiné-Bissau. O Beleza recebe no próximo dia 9 de julho uma noite afro com os Sanso Band e os Irmãos Marcossa. Não perca! O tempo passou a correr e a nossa emissão está a chegar ao fim. Antes de ir, tenho que recomendar que visite este evento que destacamos hoje. E, claro, aproveito para meter a leitura em dia. Agora sim despeço-me, mas volto já na segunda-feira. O meu nome é Abigail Tini Cosme e espero por si aqui na STP TV, a sua nova televisão. Deixa-me tudo a cair. Ok. Só um bocadinho, não. Ok. Só um bocadinho. O tempo passou a correr e a nossa emissão está a chegar ao fim. Antes de ir, tenho que recomendar que fique desde já atento a este evento que destacamos hoje. E, claro, aproveito para meter a leitura em dia. Agora sim, despeço-me, mas volto já na próxima emissão. O meu nome é Abigail Tini Cosme e espero por si aqui na STP TV, a sua nova televisão.